Pai Celestial, neste momento, eu e todos nós louvamos a Ti por todo sempre, pela Sua infinita misericórdia, por cuidar de cada detalhe na vida de cada um dos Seus filhos, por cuidar e zelar e nos dar a oportunidade, Pai. Quero pedir, Pai, neste momento, por todos aqueles que estão à margem da Sua misericórdia e do Seu amor, por todos aqueles corações que se encontram solitários, para todos aqueles corações que se sentem abandonados, por todos aqueles, Pai, que estão passando pelas suas provações, sejam físicas, morais, emocionais, espirituais, que a Tua misericórdia, Pai, possa ser sentida em cada um desses corações, que cada um possam serem lembrados que são Seus filhos e por isso têm todas as oportunidades do mundo, independente de cada escolha que fazemos. E quero, Pai, agradecer pela vida de todos que estão nesse estudo, pela vida da minha família, pela vida dos grupos que se reúnem para levar o teu consolo, pelo nosso grupo material, os médios da fraternidade, aos nossos assistidos, que nos dá a oportunidade de continuar servindo e te glorificando, Pai. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma noite de estudo, para que possamos aprender sobre suas regras, sobre suas palavras e principalmente pela sua misericórdia. Continue nos abençoar, nos proteger nesta noite, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, como o Leonardo já comentou na hora dos recados, hoje o tema da nossa conversa é promiscuidade. Primeiro vamos entender o que é a promiscuidade. Se vocês procurarem em dicionários, procurarem na internet, provavelmente vocês vão encontrar diferentes conceitos para este termo. Mas, de uma forma geral, nós podemos considerar que promíscuo seria aquilo que viola o que é considerado moral. Então, promíscuo seria o imoral. E é interessante a gente procurar esses conceitos para entender que o termo promíscuo, ele não está restrito, à promiscuidade sexual. Então, esse termo, ele está abarcando, ele abrange tudo que violaria o que é considerado como moral. Então, para que a gente possa falar de promiscuidade, óbvio que o tema de hoje, em específico, a gente vai falar mais, diretamente sobre a promiscuidade sexual, sendo que essa palestra de hoje, ela está baseada em 3 postagens que foram feitas, nas redes sociais da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, que foi sobre a visão do espiritismo sobre o sexo, sobre a prostituição e sobre a pornografia. Então, nosso enfoque, nós vamos focar na questão da promiscuidade sexual. Mas é interessante que a gente entenda que esse termo pode ser utilizado para tudo que viola a moralidade, é que primeiro, antes da gente definir o que seria promíscuo ou não, a gente tem que entender o que é moral. Porque se promíscuo é o que viola o que é considerado moral, dependendo do meu conceito de moral, eu posso considerar uma coisa promíscua e outra pessoa não. Eu não estou dizendo que a moralidade ela está aberta à interpretação. A moralidade em si, na sua raiz, na sua essência, ela é uma e pronto, e acabou. A questão é que nós, durante nossa evolução enquanto indivíduos, durante a nossa evolução moral, nós estamos construindo ainda em nós o entendimento sobre o que é moral. Então, para um espírito já evoluído, para um espírito que já tem um nível de esclarecimento maior, é muito mais claro o que é moral, o que é imoral. Mas para nós ainda não. Por quê? Porque nós estamos construindo dentro de cada um de nós, dentro da nossa bagagem espiritual, o que é moral. E isso é uma construção, porque à medida em que nós vamos vivenciando a vida, nós vamos entendendo o que é essa moralidade. Então, cada um de nós tem a sua história, não só nessa vida encarnada, mas em várias vidas anteriores,
E, possivelmente, nós já vivenciamos situações que praticávamos determinadas ações que hoje consideramos imoral. Mas pode ser que alguns comportamentos que hoje nós praticamos e que para nós está normal, que talvez no futuro nós olhemos para trás e consideremos imoral. Porque moralidade ela não está ligada só a um comportamento sexual, a moralidade está ligada a todo e qualquer tipo de comportamento nosso. A forma como a gente age com a pessoa do nosso lado, a forma como a gente age com o meio com o qual nós vivemos, a forma como nós exploramos os recursos naturais que o planeta nos concede, tudo isso tem uma moralidade envolvida. E vários dos nossos comportamentos hoje talvez firam, né, essa moralidade na sua essência. Mas, como nós ainda estamos em processo de crescimento, nós ainda temos alguns comportamentos equivocados, que talvez, para alguns, sejam comportamentos imorais. E é interessante a gente começar a palestra conversando sobre isso, para que a gente tire a questão, o peso no nosso julgamento para com a ação do outro. Porque é muito fácil nós olharmos para o outro e julgarmos que o seu comportamento é promíscuo, que o seu comportamento é imoral. Mas isso é dentro do nosso entendimento. E eu não estou dizendo que esse entendimento está errado. Muitas vezes o seu entendimento está correto e o comportamento desse irmão é imoral ou é promíscuo. Mas será que nós também não temos alguns comportamentos que são promíscuos e imorais e a gente só não percebe ainda? Entendendo, né, para quem está chegando agora, que eu estou, né, conceituando promiscuidade além da questão sexual, como tudo aquilo que fere a moral. Então, todos nós, né, já cometemos no passado e ainda cometemos hoje comportamentos que talvez para alguns sejam um comportamento imoral, seja um comportamento equivocado. Por que nós ainda cometemos? Porque nós ainda estamos crescendo. Nós ainda estamos construindo a nossa bagagem moral. Se nosso, né, patamar evolutivo, se nossa evolução moral ela já tivesse alcançado, né, o nível máximo, se todos fôssemos moralmente já evoluídos, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui no planeta Terra neste momento, é porque ainda estamos em processo de aprendizado. Então, se ainda estamos em processo de aprendizado, vamos cometer equívocos. Nós e todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, deveríamos pensar um pouco antes de julgar aquele que caminha ao nosso lado. Porque muitas vezes ele acredita que está fazendo certo, ou acredita que o comportamento dele não tenha consequências, né, futuras para ele, ou consequências para aqueles que caminham ao seu lado. Hoje, o nosso objetivo, né, com essa conversa é que justamente a gente possa, em conjunto com a participação de todos vocês, que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é um comportamento promíscuo. Mas entendendo, né, que aqui nós não estamos no papel de julgadores. Nós não estamos aqui para julgar quem está certo, quem está errado, né, julgar que a pessoa deveria ou não fazer. Nós estamos aqui para esclarecer, para nos esclarecer. Para que a gente possa entender e reforçar dentro de cada um de nós alguns pontos que talvez nos ajude a caminhar, talvez nos ajude a repensar as nossas ações. Então, eu quis introduzir dessa forma para que a gente tire um pouquinho o peso, né, desse tema, que é um tema polêmico, é um tema que traz um certo desconforto para algumas pessoas, mas que a gente possa tirar o peso, né, entendendo que todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento e, portanto, passíveis de cometer equívocos. E equívocos que muitas vezes não enxergamos como tal. Dentro desse contexto, né, nós vamos conversar sobre a promiscuidade, como eu disse,
no enfoque mais a questão da promiscuidade sexual, que seria o comportamento sexual que estaria em desacordo com a moral. Antes disso, vamos entender a questão da visão do espiritismo acerca do sexo. A gente já teve uma palestra há um tempo atrás sobre como o espiritismo enxerga o sexo, né? Quem não assistiu, tá lá no YouTube, é só lá dar uma olhadinha. Mas só para poder a gente, né, pegar o caminho, vamos só relembrar algumas coisas que foram faladas nessa palestra. Como o espiritismo enxerga o sexo, para que a gente possa, então, conversar sobre a promiscuidade sexual. Para o espiritismo, primeira coisa, o sexo é uma ação que faz parte do comportamento humano material. Na verdade, faz parte do comportamento de todos os seres vivos que estão na matéria. Porque sem o sexo em si, né, aqueles indivíduos que fazem a reprodução no estilo reprodução sexual, eles não seriam capazes de gerar novos descendentes. Então, eu não vou dizer que o sexo ele é uma necessidade fisiológica, né? Porque quando a gente fala necessidade fisiológica, dá a entender que você não vive sem, né? Como beber água, comer. Então, não é uma necessidade fisiológica, mas é uma necessidade biológica da espécie. Talvez um indivíduo consiga viver sem o sexo, né? Então, eu, por exemplo, conseguiria viver toda a minha vida material sem o sexo e eu não morreria por causa disso. Mas a espécie humana não existiria. Então, mesmo que o indivíduo consiga viver sem o sexo, a espécie não consegue viver se o sexo não existir. Porque os animais que se reproduzem sexuadamente precisam do sexo para perpetuar a espécie. Então, cães, aves, os humanos, nós geramos descendentes por meio do sexo. Então, nós já entendemos aí que o sexo é algo natural e que faz parte do fato de estarmos encarnados. Por estarmos encarnados e, portanto, precisarmos para a reprodução material do sexo, então ele se faz uma necessidade natural da nossa espécie. Os seres humanos precisam do sexo. Só que vai um pouco além, e o espiritismo ele traz essa clareza. Porque o espiritismo ele aponta também que o sexo, além de ser uma necessidade biológica da espécie humana e de tantas outras espécies, o sexo também é um comportamento, vamos colocar dessa forma, que possibilita troca fluídica e energética entre os indivíduos. O que isso, né, quer dizer? Cada um de nós está sempre em troca energética e fluídica. Nós sempre estamos trocando fluidos e energia com tudo que nos cerca. Então, quando você se aproxima de alguém para conversar, quando você abraça alguém, quando você beija alguém, quando você sorri para alguém, quando você dá bom dia, você está trocando energias com essa pessoa. Né? Não há como fugir disso. E não só com pessoas, nós trocamos energia com os animais, nós trocamos energias com as plantas, nós trocamos energia com os minerais. Então, quando você abraça o seu cachorrinho, você está num processo de troca energética. Quando você está lá cuidando da sua plantinha, você está num processo de troca energética. Então, quando você se aproxima de outro ser humano, isso também acontece. Então, você senta para conversar com alguém, não são só palavras que estão sendo trocadas, energias também. Algumas pessoas, inclusive, que têm uma mediunidade mais aguçada, conseguem perceber, né, vamos colocar assim, né, o nível vibracional dessa energia que está sendo trocada. A questão é que existem várias formas dessas trocas acontecerem. Algumas mais intensas, outras menos intensas. E o sexo é um processo de troca energética.
energética e fluídica. E eu não estou falando aqui de fluidos materiais, né? Não estou falando aqui de fluidos materiais biológicos, eu estou falando de fluidos, inclusive espirituais, né? Vocês já aprenderam que existem vários tipos de fluidos que seriam matérias menos densificadas. Fluido perispirídico, fluido vital, vários outros fluidos. E esses fluidos também são trocados quando nós mantemos contato com uma pessoa. Quanto mais íntimo for esse contato, mais intensa é essa troca. Então, o sexo, além de ser uma necessidade biológica da espécie, também é um processo que favorece essas trocas energéticas, essas trocas fluídicas. Mas aí nós precisamos lembrar o seguinte: que energias e que fluidos são esses que estão sendo trocados? Quando você se aproxima de alguém para conversar, que tipo de energia você está emanando para esta pessoa? Essa energia ela vai estar muito ligada ao seu momento, né? Ao seu nível de vibração. Vai depender muito de como você está naquele momento que está conversando com a pessoa. Então, se você está com raiva, se você está brigando com essa pessoa, né? Você está em uma discussão e você está discutindo com essa pessoa, gritando com essa pessoa, brigando com essa pessoa, que tipo de energia você está emanando para ela? Energias ligadas a esse sentimento de raiva, né? De rancor, de ressentimento. Agora, se você está ali aconselhando essa pessoa, querendo o bem dessa pessoa, consolando essa pessoa, que tipo de energias você está emanando? Energias de positividade, né, de fortalecimento. E isso é importante porque que tipo de energias você troca com as pessoas com as quais você convive? Depende muito de como está o seu momento vibracional. Quando você sorri para alguém na rua e dá bom dia, o que você está pensando, o que você está desejando para essa pessoa? É esse tipo de energia que você está emanando para ela. E isso é importante de nós entendermos quando nós falamos sobre o sexo, por quê? Porque o sexo em si, ele não é negativo. Mas que tipo de energias estão sendo produzidas e emanadas por uma pessoa durante o sexo? Isso vai depender do momento vibracional dela. Quais são os pensamentos dela? Né? Em que faixa vibracional ela está? Esse sexo ele está ligado ao puro prazer carnal? Ou existe algum tipo de afeição, de afeto entre esses indivíduos? Né? Isso é importante de ser avaliado, porque é isso que vai definir. Isso que vai definir a qualidade dessa energia que está sendo trocada. Então, o sexo em si, ele não é o problema, mas a forma como ele está sendo feito, né? E que tipo de energias estão sendo produzidas por você. Quais são os seus pensamentos, quais são os seus desejos naquele momento. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar em palestras ou até lido em alguns livros psicografados, alguns do Chico Xavier, né, com o André Luiz, ele cita, né, da presença, né, de irmãos espirituais não vigiando a relação do casal, mas muitas vezes protegendo essa relação. Quando, né, esta relação ela resultará numa concepção, né, num novo indivíduo, existe toda uma equipe ali junto para proteger, para que todo o processo aconteça. Mas para que eles estejam ali protegendo esse casal, no mínimo precisa existir afeto, precisa de existir afeição. Porque lembra, a gente atrai irmãos espirituais de acordo com o que a gente emana. Agora, se os seus pensamentos são numa faixa vibracional mais baixa, que tipo de irmãos estão sendo atraídos para aquele momento? Que tipo de irmãos espirituais estão junto a um casal, por exemplo, que está numa relação sexual, mas por puro prazer carnal?
e muitas vezes, né, ligado a álcool, ligado a coisas que somatizam a questão negativa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Porque o sexo, quando ele é energeticamente, né, imaterialmente, ele é feito de forma saudável, não há nada de negativo e de imoral nele. Muito pelo contrário. Ele precisa acontecer, ele é importante de acontecer. Então, aquelas pessoas que veem o sexo como algo impuro, como algo negativo, elas precisam entender que não é o ato sexual que é impuro ou negativo, mas os pensamentos e os sentimentos que podem ou não estar associados a ele. Isso, durante a história, principalmente ligado às religiões, isso foi e ainda é um tema muito polêmico. Tanto que em várias religiões, para você ocupar uma posição sacerdotal, você tem que se abster do sexo. Porque o sexo seria algo impuro. Algo que te distancia de Deus, algo que te distancia da pureza divina, quando na verdade não. Todas as pessoas que nós admiramos, né, dentro desse contexto religioso até, né, as pessoas que foram santificadas, as madres que tanto ajudaram, todas nasceram por meio de que processo? Não foi por causa do sexo? Então elas já seriam impuras desde o nascimento. E a gente sabe que não é assim. Fala, Adriana. Boa noite a todos. Eu vou começar com uma pergunta. Ela diz o seguinte: disse que o sexo foi colocado a serviço da vida e não está à sua servidão. Nesse caso, o que falar das pessoas que são escravizadas para esse fim? Então, vamos entender que todos nós somos dotados de livre arbítrio, né? Então, cada um de nós temos a liberdade de escolha dentro, né, das opções que a vida nos oferece. Infelizmente, muitos de nós optam por comportamentos que fogem à moral. E eu nem estou falando nada com relação ao sexo. Toda vez que você, né, para obter um prazer pessoal, obter um prazer material, dinheiro, poder, seja o que for, você subjuga o seu semelhante, ou seja, você leva prejuízo ao seu semelhante, você está agindo em desacordo com os ensinamentos divinos. Você está faltando com respeito e com amor ao próximo. Toda vez que você tem esse tipo de comportamento, você está ferindo, então, os ensinamentos cristãos. E isso vai gerar consequências que você vai ter que arcar no futuro, seja um futuro próximo, a médio ou longo prazo. Isso não importa, porque depende de cada caso. Muitas vezes, quando você subjuga o outro, está relacionado ao sexo, à escravidão, à prostituição forçada, o estupro. Quando isso é feito, isso vai ter consequências para você que está praticando. Mas muitas pessoas se perguntam, mas por que a espiritualidade permite que alguém seja vitimizado? Né? Porque o agressor, nós sabemos que ele vai pagar, entre aspas, em algum momento, seja materialmente pela lei, seja, né, através da justiça divina, numa outra encarnação, no plano espiritual, em algum momento ele vai ter que arcar com as consequências das suas ações, né? O que nós chamamos, entre aspas, de pagar. Mas e aquele que sofre? Lembrem-se, nada acontece se não houver aprendizado. Primeiro, nós não conhecemos o passado de ninguém para saber o quanto aquela pessoa realmente é vítima ou não. E eu não estou colocando aqui a
culpa na pessoa que sofre agressão, por favor. Porque independente do que ela fez no passado, independente do que ela possa ter feito em vidas passadas, o certo é ela não sofrer essa agressão. Porque nenhum tipo de agressão é planejada. Nenhum tipo de escravidão, nenhum tipo de agressão física é planejada pela espiritualidade. Ninguém reencarna para se tornar um escravo porque na vida passada escravizou. Na vida passada você escravizou as pessoas, você matou as pessoas, então nesta vida você vai reencarnar para ser escravo. Não, isso não acontece. O que acontece é a espiritualidade fazer uso de circunstâncias que já existem, fazer uso das más escolhas que as pessoas estão tomando. Então, muitas vezes uma pessoa reencarna num ambiente que é favorável, que existe uma grande chance dela acabar sendo agredida. Não porque a agressão foi programada, mas porque ali ela vai ter as oportunidades de aprender. Mas, de forma alguma, a espiritualidade espera que a agressão aconteça. Na verdade, a espiritualidade, ela reza para que não precise acontecer. Mas sabendo que nós vamos errar, né, se aproveita, né, é aproveitado esse nosso comportamento equivocado para poder ensinar, para poder auxiliar o próximo por meio da dor. Então, como foi falado, o sexo ele está a serviço da vida, mas a vida, né, o sexo ele existe para que a vida exista. Mas nós precisamos entender que nem todas as pessoas entendem isso. E os erros vão ser cometidos. Pessoas serem escravizadas, seja por causa do sexo ou não, né? Isso vai acontecer porque nós ainda não aprendemos a respeitar o próximo. Nós ainda não aprendemos, né, a amar o próximo como a nós mesmos. Quando isso acontecer, esse tipo de comportamento ele não vai existir. Mas ele ainda vai perdurar enquanto nós ainda não tivermos lapidado essa bagagem moral que a gente estava conversando no início da palestra. Enquanto nós ainda não entendermos qual é o comportamento moral e como praticar esse comportamento moral, né? O moral na essência, moralidade divina. Fala, Adriana. Tem um ditado popular que diz que enquanto o certo não aparece, vamos tentando com o errado mesmo. Quando saber se é errado? Pois é, o que é certo ou o que é errado é definido por cada um de nós, né, dentro das nossas experiências. Seria muito fácil, né, alguém dizer, ó, o caminho é esse, o caminho é esse, e você só ir seguindo o que alguém falou para você fazer. Só que se você só segue o que mandam você fazer, isso não é uma construção sua. É você que tem que construir dentro do seu entendimento o que é certo ou errado. Mas, obviamente, vai ter sempre alguém para te guiar. Tanto para o caminho certo quanto para o caminho errado. É você avaliar, né, o seu comportamento, o quão ele está de acordo com o que você acredita. Porque se você é uma pessoa que, dentro do seu entendimento, né, suponho que nenhum de vocês pense assim, mas se você é uma pessoa que, dentro do seu entendimento, todos os ensinamentos de Jesus eram bobagens, e que Jesus era uma pessoa louca, que Jesus era uma pessoa que não tinha o que fazer, e tudo que ele falava era um bando de besteira, tá tranquilo, você vai agir em desacordo com os ensinamentos cristãos, porque você vai agir de acordo com o que você acha que é certo. Vai chegar um momento em que a vida vai te mostrar que esse talvez não seja o melhor caminho. A grande questão é que nós aqui já entendemos que Jesus sim era uma pessoa sábia.
e que sim, os ensinamentos deles eram corretos. Então, se a gente já tem esse entendimento, o que a gente tem que fazer para saber qual é o certo? É sempre avaliar. O que eu estou fazendo vai de acordo com os ensinamentos cristãos? Sim, então ok. Não? Então vamos repensar. O parâmetro a gente já tem. Nós já temos um parâmetro. E é interessante, né? Por quê? Porque Jesus sempre pregou a moralidade, um comportamento, né, correto, um comportamento certo, mas ao mesmo tempo nos ensinou a não julgar aquele que anda pelo caminho torto. Nós estamos falando aqui de promiscuidade sexual, né, de um comportamento sexual, né, fora do que nós consideramos como um padrão moral, moralmente correto. E Jesus, ele mostrou o caminho certo é esse. Mas quando você vê alguém no caminho errado, não julgue. Foi ele que, por exemplo, pediu para que não atirássemos a pedra na adúltera, que, segundo o entendimento daqueles que estavam ali, era promíscuo. E eu estou falando segundo o entendimento daqueles que estavam ali, por quê? Porque adúltera naquela época era muito mais do que uma pessoa que tinha relacionamento com vários homens ou que traía o marido. O fato de você discordar, agir em desacordo com que os padrões certos para uma mulher naquela época já te colocavam na posição de adulta. Então, dentro daquele entendimento, aquela era uma mulher promíscua, e Jesus foi o primeiro a defender. Não defender o comportamento dela, defender ela, enquanto indivíduo que tinha possibilidade de mudar e não precisava ser julgada. Então, para que nós possamos pautar, né, entender, meu comportamento, ele está certo ou ele está errado, já que nós temos esse parâmetro, já que somos cristãos, que possamos, então, usar Jesus como um parâmetro. Meu comportamento está de acordo com os ensinamentos cristãos? Sim. Ótimo. Não? Vamos repensar. E eu não estou falando só com relação a sexo. É com relação a tudo. Todo e qualquer comportamento. A forma como eu trato meu vizinho, a forma como eu trato o meu filho, a forma como eu trato, né, as pessoas que eu encontro na rua. Todo o comportamento, a forma como eu penso, todo o meu comportamento, eu posso usar esse parâmetro para avaliar se eu estou certo ou errada. Eu nem diria, né? Tem muitas pessoas que falam assim, que repetem para si o que Jesus faria, né? Porque eu acho que é um pouco pesado. Mas vamos pensar, está de acordo com o que Jesus me ensinou? O que Jesus faria, talvez eu não consiga fazer. Mas será que eu estou indo no caminho certo? Isso é o que a gente tem que pensar. Fala, Adriana. Quando o relaxamento dos valores éticos e morais é conveniente diante do tema. Então, por exemplo, salvar casamentos, dar vazão aos desejos, tirar virgindade dos meninos, etc. Tá. Bom, precisamos entender que o que é correto e o que é incorreto, né? Como eu disse lá no início, a verdade, ela existe, a verdade na essência, a moral, ela existe, a moral na essência, só que nós ainda estamos tentando entendê-la. Então, por muito tempo, em diferentes momentos da história, pessoas tinham comportamentos diferentes que na época eram aceitáveis como moralmente corretos. Então, existem alguns comportamentos que, para hoje, para nós, é abjetos, são comportamentos, né, deploráveis, mas que foram amplamente aceitos por toda a sociedade em várias épocas, em vários lugares, e que ainda hoje são aceitos em algumas culturas. Não que este comportamento esteja certo, mas porque, dentro daquele contexto, para aquelas pessoas, eles acreditam que sim. Vai chegar um momento em que isso vai mudar,
para eles. Para algumas pessoas, alguns comportamentos dentro do contexto da promiscuidade sexual são aceitáveis. Né? Você citou a questão de salvar o casamento, né? Ou tirar a virgindade dos meninos. Isso é uma coisa, gente, né, bem antiquada, né? Em que os pais levavam o menino quando ele chegava a uma certa idade, geralmente a um lugar onde mulheres, né, profissionalmente, né, estou tentando encontrar palavras, né? Mulheres trabalhavam profissionalmente a favor do sexo. Hoje em dia isso já é totalmente diferente, né? Primeiro, que os meninos de 12, 13 anos não são os meninos de 12, 13 anos daquela época, né? Que antigamente precisavam ser levados. Hoje em dia é capaz de ser feito o contrário, ter que segurar esses meninos em casa para que eles, né, tenham um comportamento mais moralmente adequado. Mas precisamos entender que para alguns isso ainda é o certo. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm na cabeça que o comportamento sexual do homem tem que ser assim. Né? Que os meninos, eles têm que ter essa liberdade sexual. As meninas, não. As filhas têm que ficar presas em casa. Os meninos, eles têm que perder a virgindade com os 12 anos, mas a menina tem que perder a virgindade no casamento. E aí a questão, e a gente até entra num dos pontos do nosso tema de hoje, que é a prostituição, porque essa conta não bate. Porque se o meu filho, ele tem que perder sua virgindade com 12, 15 anos, e a minha filha, ela só pode perder a virgindade quando ela casar, meninas moralmente, né, corretas só quando elas casarem, esse menino vai perder a virgindade com quem? Com alguma mulher que esteja fora do que é moralmente aceito. E geralmente seriam mulheres que trabalham para isso. E aí, vamos entrar nessa questão, que é a questão do sexo que é usado como moeda de troca, né? O sexo como mercadoria. Costuma-se dizer que essa é uma das profissões mais antigas do mundo. Se é a mais antiga, eu já não sei. Mas que ela é antiga, isso a gente sabe que é. A prostituição, existe toda a questão, né, da regulamentação, né, da questão da legislação. No Brasil, por exemplo, a prostituição ela é considerada um crime, entre aspas, né? Quem garante a prostituição, quem financia, quem favorece que ela aconteça, está cometendo um crime, mas a mulher em si, não é um crime em si, é mais uma contravenção, né? Então, é diferente, né? Quem está agenciando e quem está trabalhando em si, a lei enxerga de formas diferentes. Em outros países, a prostituição já é totalmente legalizada. Existem países em que toda e qualquer pessoa envolvida com a prostituição pode ser criminalizado, porque é um crime todos que estão envolvidos de alguma forma. Mas a questão aqui não é questão se é crime, se não é crime, se deveria legalizar, se não deveria. Mas é o quanto isso fere ao que nós entendemos como sexo, como um processo natural, saudável e, vou dizer, até divino. Porque nós precisamos entender que, mas a pessoa, ela tem um direito sobre o corpo dela. Ela tem um direito sobre o corpo dela? Ela tem. Ela pode vender o próprio corpo se ela quiser? Ela pode. Né? Ela vai arcar com as consequências legais que isso, né, possa estar envolvida dependendo de onde ela vive, mas ela pode. Mas isso vai ter consequências, porque nós precisamos entender o seguinte: esse âmbito da prostituição, ele favorece energeticamente. Lembra que a gente estava falando da questão das trocas energéticas? O que isso está favorecendo? Que tipo de clientes procuram uma pessoa que trabalha com isso? Que tipo de energias são trocadas?
numa relação em que o sexo, ele está longe de ser uma troca energética por afetividade, por afeição, e sim, ela é puramente carnal e vendida. Que tipo de energias estão sendo trocadas ali? Uma outra coisa que nós precisamos entender também: o que leva uma pessoa a se prostituir? Porque muitas vezes nós olhamos uma mulher ou um homem que vende o próprio corpo em troca de dinheiro, e nós olhamos aquilo como um comportamento promíscuo, como um comportamento errado, como se aquela pessoa estivesse cometendo um erro gravíssimo, e como se ela fosse culpada porque ela escolheu fazer isso. É uma escolha? É. Tudo na vida são escolhas. Mas é uma escolha que ela tomou dentre quais alternativas que ela tinha? Porque nós precisamos lembrar que o livre-arbítrio é você poder escolher dentre as alternativas que a vida te oferta e não fazer o que você quer na hora que você quiser. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que estão na prostituição porque simplesmente nasceram dentro desse âmbito, né? Dentro desse contexto. Antigamente isso era comum, em alguns lugares, mas no interior isso também é comum, de meninas serem entregues quando ainda crianças, vendidas quando ainda são crianças. Qual é o nível, né, de liberdade de escolha que ela teve? Foi uma escolha? Sim, mas qual era a outra alternativa? Todos temos escolha. Até um escravo tem escolha. Às vezes a gente olha uma pessoa que está presa, né, escravizada, e fala assim, ele não tem escolha. Tem. Ele pode tentar fugir e morrer. Mas é uma escolha, não é? Ficar ou tentar fugir é uma escolha. Mas ele vai ter que avaliar das alternativas que ele tem, o que ele considera como o menos pior. Então, quais foram as alternativas que essa pessoa teve para estar lá? Porque muitas vezes foi para ter o que comer. Muitas vezes a prostituição está ligada a vícios. Muitas pessoas se prostituem para conseguir sustentar os próprios vícios. Então são problemas, acaba sendo um problema que puxa um outro problema, que puxa um outro problema, e a raiz é muito mais profunda. Então a questão não é a pessoa estar se prostituindo, a questão é que muitas vezes ela tem um vício da qual ela não consegue sair sozinha, e para poder sustentar esse vício, ela acaba nesse mundo. Às vezes ela está ali para dar de comer para o próprio filho. Existem várias histórias. Se nós pudéssemos ouvir a história de cada uma das pessoas que está neste mundo da prostituição, nós veríamos que não podemos pegar todas essas pessoas e colocar tudo um rótulo único. Na verdade, o ideal é que não colocássemos rótulo algum. Mas nós não podemos generalizar e dizer, uma pessoa promíscua está ali porque quer ver uma vida fácil. Tem pessoas que escolhem porque é um dinheiro fácil, sim. Mas tem muita história ali por trás para que eu, na minha ignorância, possa julgar. Vai ter consequências esse comportamento dela? Vai. Mas também vai ter consequências para quem financia. E eu não estou falando aqui da pessoa que agencia, porque, óbvio, para esse também vai ter consequências, né? Aquela pessoa que agencia a prostituição, essa pessoa vai ter consequências das suas ações, vai ter que arcar com isso. Mas eu estou falando para a pessoa que financia, eu estou falando para a clientela. Porque só existem as pessoas que vendem o sexo, porque existem as pessoas que compram. E quando você compra este produto, você está assumindo a responsabilidade não só por essa troca energética, mas por toda a história ligada a ele.
né? Eu vou colocar um pouco de peso até maior, talvez, no cliente do que na pessoa que está vendendo o corpo. Por quê? Porque é muito fácil quando você compra um produto e você ignora de onde esse produto veio ou por que ele está ali à venda daquela forma. Só que o fato de você ignorar, você não querer saber, não quer dizer que você não vai arcar com as consequências disso. Vamos fazer uma analogia, né, só para entender? Digamos que você, né, tá andando na rua e alguém te oferece um celular, um iPhone 15 por R$ 100. Bom, acho que todo mundo aqui sabe que não vale, que o iPhone nunca vai ser R$ 100, né? Mas se alguém está te vendendo por R$ 100 e você compra, no fundo você sabe que aquilo é roubado, não sabe? Possivelmente você sabe que aquilo é roubado. Então, você não foi a pessoa que roubou. Mas eu vou dizer, você está com uma parcelinha de responsabilidade no roubo também. Ah, eu comprei uma televisão de fulano, foi baratinho. Ele roubou da loja. Não foi eu que roubei, mas você financiou o roubo. Tanto que comprar mercadoria roubada, segundo a legislação, também é crime. Então, o que eu estou dizendo é, quando uma pessoa ela faz uso da prostituição, mesmo que ela não saiba a história de vida desta pessoa, mesmo que ela não saiba o porquê que ela está se prostituindo, ela está ajudando nesse processo e ela vai ter sua parcela de responsabilidade também. Não foi ela que colocou a pessoa ali, mas ela está ajudando. Alguém vai cobrar ela mais tarde? Talvez, né? Dependendo do que acontecer, pode ser que alguém cobre, mas eu vou dizer que a maior cobrança vai vir dela mesma. Quando lá na frente ela olhar para trás e ela tiver noção de que o que ela fez favoreceu a um comportamento, a uma situação degradante para um outro ser humano. Então, a promiscuidade vai muito além de vender o próprio corpo ou de fazer, né, um sexo casual. Isso está muito relacionado com a nossa responsabilidade para com as nossas ações. E eu vou dizer mais profundamente, não só o que eu estou agindo hoje, mas como aquela minha ação ela vai ter efeito no outro também. Eu não vou ser o culpado por uma pessoa tá se prostituindo, mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade por eu estar contribuindo com esse processo. Fala, Adriano. Você já começou a responder essa pergunta, mas ela tem um outro cunho. Então vamos lá. Vemos que a maioria das pessoas seguem os costumes de sua nação. Mas se esses costumes não seriam, mas se estes costumes não seriam acertados, se reencarnamos naquela localidade, era para errarmos nessa promiscuidade? Vamos lá. Nós vemos em várias culturas comportamentos ligados ao sexo, por exemplo, que são comportamentos que nós percebemos, nós sabemos, né, que não são adequados, né, que estariam dentro dessa categoria de comportamentos promíscuos que fogem à moral. Mas se a pessoa reencarna lá, é para ela errar? Não. A pessoa que reencarna num ambiente como esse, por que ela está reencarnando lá? Vai depender de cada caso. Existem as situações em que ela reencarna lá para justamente fazer a diferença. Tanto que muitas vezes você vê dentro de um contexto em que todos compactuam com um determinado comportamento, e reencarna uma pessoa que destoa, que começa a levantar a bandeira contra esse comportamento. Então, muitas pessoas reencarnam neste ambiente para justamente fazer a diferença, para começar a plantar uma sementinha para a mudança.
Então, nós percebemos, né, quando vem aquela pessoa destoando do todo, porque ela está ali justamente para plantar a sementinha, para auxiliar na mudança do outro. Porque ela é perfeita? Não. Mas porque ela já tem um nível de conhecimento neste quesito um pouco maior. E ela está ali para colocar isso à prova, o quanto este conhecimento dela é suficiente para que ela possa ajudar o próximo, colocando em prática em prol do próximo. Na mudança do coletivo, porque apesar da nossa responsabilidade primeira ser com a nossa mudança individual, nós temos uma grande responsabilidade com a mudança do coletivo, né? Do coletivo da minha casa, do coletivo do meu bairro, do coletivo do meu país, do coletivo do mundo. Existem pessoas que reencarnam nesses lugares, não porque eles têm um nível de conhecimento maior para fazer a diferença, mas para que eles possam sentir e vivenciar muitas vezes a dor que aquela situação causa. Então, muitas pessoas estão ali para sentir na pele, não que elas estão ali para sofrer, mas para que elas possam sentir e se modificar. Porque eu sei que incomoda muito para as pessoas essa frase, a famosa zona de conforto, né? Isso incomoda muito. Mas vamos pensar o seguinte: quando é que a gente muda? A gente só muda quando algo nos tira de uma zona confortável, quando algo incomoda. Se você está sentado num lugarzinho confortável, você vai deitar ali. É preciso uma dorzinha, um incômodo para que você levante e procure uma outra cadeira para sentar. Então, reencarnar num ambiente como esse é para que você possa enxergar tudo o que está acontecendo, se rebelar, né? Não quero mais isso é ruim, eu quero mudar. Só que isso muitas vezes leva tempo. Então, às vezes, uma pessoa que tem um comportamento promíscuo, né, já uma história, um histórico, né, com esse tipo de comportamento, ela reencarna num ambiente em que outras pessoas também têm esse tipo de comportamento, para que elas, no coletivo, consigam se enxergar. Porque é muito mais fácil ver o que precisa ser mudado no outro. A gente já aprendeu que o outro é um espelho nosso. Então, muitas vezes, eu preciso ver o outro cometendo o equívoco que eu cometo para eu perceber que está errado. Então, às vezes, a gente vê numa mesma família um pai que tem um comportamento totalmente equivocado, aí vem um filho que nasce e tem um comportamento parecido. Tem a parcela de responsabilidade do pai, que na criação, né, acabou levando esse indivíduo para esse caminho? Tem, óbvio que tem, porque a criação dos pais influencia. Mas existe todo um histórico que ele traz. E por que que uma pessoa que já tem esse comportamento promíscuo reencarnaria como filho de outro que tem esse comportamento promíscuo? Porque às vezes é mais fácil ele querer mudar vendo o pai agir errado do que se ele só visse assim. Porque às vezes o que ele faz, ele não consegue ver como errado, mas quando ele vê o pai fazendo isso com a mãe dele, aí ele percebe, epa, talvez não seja um bom comportamento. Quando ele vê muitas vezes o pai agindo de uma forma errada com a mãe, é que ele para, peraí, será que eu não estou fazendo o mesmo com a minha esposa? Então, o coletivo ensina muito. Mas dizer o motivo pelo qual cada um reencarna ali vai depender de todo o histórico do planejamento de cada um. Mas, obviamente, não é para errar. É para aprender com o erro do outro e com o seu próprio e para ajudar. É muito comum que você consiga ajudar o próximo se você comete os mesmos erros que ele. Ou que você já tenha cometido os mesmos erros que ele. Vamos pensar numa outra situação. Quando uma pessoa tem um vício e ela busca ajuda num grupo de apoio, por exemplo. Quem lidera os grupos de apoio de viciados? São
entre aspas, né? Porque até onde a gente entende, não existe o ex-viciado, mas são pessoas que são viciadas, que não fazem uso mais, que já estão conseguindo lutar contra. Por que isso? Porque é muito mais fácil eu confiar numa pessoa que sabe o que eu estou sentindo, que sabe o que é não conseguir fazer diferente. E você olhar e falar, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, o coletivo ensina muito. Ver o outro errando ensina muito. Então, tudo isso é pensado quando ocorre um planejamento reencarnatório. Fala, Adriana. A promiscuidade pode ser entendida como escândalo. Sim, sim. Né? E dentro da frase que Jesus colocou, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometa, né? Ele é necessário por quê? Né? Eu diria que ele não é necessário, ele é útil, mas ele é útil por quê? Porque muitas vezes esse seu comportamento promíscuo vai abrir os olhos do outro para o que é certo e para o que é errado. Vai abrir os olhos do outro para como ele tem que mudar de comportamento. Então, sim, seria o escândalo. Mas você só enxerga como escândalo quando você consegue perceber que esse seu comportamento promíscuo, ele foge do que seria certo. Então, que ele foge do que seria moral. Então, para eu entender se o meu comportamento é promíscuo ou não, eu tenho que lapidar a minha moralidade. Eu tenho que entender o que é o comportamento dentro do meu entendimento que eu acredito certo. E tentar ao máximo conciliar o que eu falo com o que eu faço. Porque, infelizmente, muitas vezes eu tenho um discurso que é totalmente diferente das minhas ações. Isso é comum, porque primeiro a gente muda o discurso, depois a gente muda a ação. Mas eu tenho que tomar cuidado para não ser hipócrita e ficar julgando as pessoas, sendo que eu ajo da mesma forma. E tentar ao máximo vincular o meu discurso, o que eu considero como certo, ao que eu faço. Então, tem muitas pessoas que batem no peito para condenar aqueles que têm comportamentos promíscuos, para condenar as pessoas que vendem o corpo, para condenar as pessoas que fazem uso de pornografia. Só que quando ela está entre quatro paredes, às vezes ela faz pior. Então, eu tenho que tomar muito cuidado e avaliar, será que o que eu estou discursando, né, está de acordo com o que eu estou agindo? E eu não estou dizendo que eu não possa defender um comportamento moral, mesmo que eu não consiga praticar. Né? Às vezes eu sei que o certo é uma coisa, então eu aconselho fulano a fazer, mas eu não consigo fazer. Isso não está errado. O que está errado é eu julgar. É eu jogar a pedra na adúltera e depois eu fazer o mesmo que ela. Isso eu preciso mudar. Né? Esse nosso comportamento de querer julgar o próximo, dizer o que ele tem ou não que fazer, sendo que eu também não faço tudo certo. Tem mais pergunta? Só para depois eu quero só comentar a questão da pornografia. Pode falar. Talvez eu esteja entendendo errado, mas a promiscuidade, então, pode ser certa, mesmo que imoral? O que é certo e o que é errado é entendimento de cada um de nós. O que é certo para Deus e o que é errado para Deus, aí é uma outra coisa que eu ainda não consigo entender, porque eu ainda estou, né, construindo essa bagagem em mim. Vai ter um momento em que eu vou entender, né, o que é moralmente correto e incorreto. Hoje, para eu balizar o que é correto e o que é incorreto, eu vou usar o meu entendimento, que é resultado das minhas experiências, né, do quanto eu tenho me instruído, buscado me instruir, do quanto eu tenho buscado aprender com o exemplo do outro, quanto eu tenho buscado aprender com o conselho do outro. Né? Então, aí eu vou entender do que é certo e errado. A questão é, independente se está de acordo ou não
com o moralmente correto na sua essência, todo comportamento que é, né, feito, que é permitido pela espiritualidade que aconteça, tem aprendizado. Então, por mais que seja moralmente errado, se não foi impedido pela espiritualidade de que acontecesse, é porque havia aprendizado ali. Aprendizado para mim, que cometi o escândalo, aprendizado para o outro, que foi muitas vezes afetado pelo meu escândalo, aprendizado para todos que estão assistindo o meu escândalo. Agora, a que custo? Porque lembra da frase, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometa. Então, o comportamento de fulano é errado, está contra os costumes e a moral, mas se foi permitido pela espiritualidade, é porque tinha algum benefício? Sim, tinha o aprendizado, mas eu vou dizer que as consequências talvez não sejam agradáveis. Então, aí nós precisamos avaliar também, né, o quanto nós queremos arcar com essas consequências. Porque tudo o que eu faço vai ter consequências. Todas essas consequências vão me trazer aprendizados. Todo esse aprendizado vai me fazer crescer e me tornar uma pessoa melhor. Então, todos os meus erros, no fundo, são bons. Porque vão me ensinar, mas vai ter um custo. E muitas vezes é a dor. Se você quer arcar com isso, se para você está tudo bem, a liberdade é sua. Então, se esse comportamento no seu íntimo, você sabe que ele é imoral, que ele está contra a moralidade, e você mesmo assim quer o cometer porque vai trazer aprendizado, tudo bem, vai trazer. Mas talvez seja desagradável as consequências que ele vai ter. Principalmente quando você já sabia que não devia ter feito. Porque lembre, quanto maior o conhecimento, maior responsabilidade nós temos. Uma pessoa que hoje vai contra o que é moral, talvez tenha consequências muito maiores do que uma pessoa que há 500 anos fazia isso e que talvez não tinha o entendimento que nós temos hoje. Então, precisamos entender que quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós amadurecemos, mais nós somos responsáveis por nossas ações. Então, se no seu íntimo você parou para se perguntar, será que o meu comportamento é imoral? Se você teve dúvida disso, avalia direito. Porque se você, no fundo, sabe que ele não é um comportamento ideal, talvez seja melhor você repensar. Porque ele vai trazer, sim, aprendizado. Mas talvez seria possível aprender de uma outra forma, um pouco menos dolorosa. Pode falar. Que tipo de companhias espirituais podem existir nestas relações? Vamos lá. Todo comportamento sexual que ele foge ao saudável, e aí eu falo saudável materialmente falando e espiritualmente falando, ou seja, quando ele é um comportamento lascivo, promíscuo, né, puramente carnal, né, ligado muitas vezes à violência, ligado, né, a todo um histórico não adequado, ele pode ter consequências materiais, porque, como a gente sabe, existem legislações, mas também tem as consequências espirituais, que é o que a gente vai conversar, que foi a pergunta que a Adriana fez. Só que antes eu quero só introduzir a questão da pornografia, porque aí está ligado com isso. Quando a gente fala da prostituição, quando a gente fala de um caso, por exemplo, de uma pessoa que foi escravizada por questões sexuais, as pessoas, muitas vezes, elas conseguem enxergar muito claramente que é um comportamento inadequado. Eu não vou procurar uma prostituta porque isso é errado. Eu não vou fazer isso, né, porque como foi falado aqui hoje na palestra, ela pode estar ali porque ela, né,
está sendo obrigada, ela pode ser uma escrava, ela pode estar ali porque foi introduzida a esse mundo criança, tem todo um histórico que aí você, né, evita esse tipo de comportamento. Mas muitas pessoas enxergam na pornografia algo mais inocente. Por quê? Porque sou eu e um computador, sou eu, o celular, sou eu e umas fotografias, eu não estou ferindo ninguém. Será? Primeiro vamos entender, né? A pornografia, primeiro que pornografia no Brasil em si, ela não é crime, a não ser que seja infantil, ok? Mas ela não é crime em si, você consumir pornografia adulta. Mas vamos entender tudo que está ligado à questão da pornografia. Quem é aquela pessoa? Qual é o histórico do porquê que ela se dispôs a gravar aquele vídeo ou a fazer aquela foto? É a mesma coisa da prostituição. Você não sabe a história. Né? Nós temos, por exemplo, muitos casos, né, da pornografia ligado à escravidão sexual, sim. Assim como a prostituição. Muitas mulheres que você abre a internet, você vai encontrar fotos de mulheres ali, elas nem brasileiras são, nem são daqui, são mulheres que estão em outros países, fora dessa sua nação, que não tem como voltar para casa e que são obrigadas a fazer isso, ou fazem isso porque dentro do que elas tinham como opção, elas acreditam ser a melhor opção. Então, da mesma forma que a prostituição, existe toda uma história por trás. E você também está financiando quando você faz uso disso. Ah, mas a pessoa escolheu tirar foto. Talvez sim. Talvez ela tenha escolhido porque ela sente prazer nisso, né? É uma escolha totalmente dessa pessoa, mas também tem aquelas pessoas que elas estão ali por fragilidades financeiras, emocionais, e que, de uma certa forma, você está conivente com tudo isso, mesmo sem saber. Porque é a mesma história da pessoa que ela vai dirigir e ela bebe antes de dirigir e atropela alguém e mata alguém. Mas eu não queria matar. Mas ao beber e pegar o volante, você assumiu este risco. Você não sabia que a pessoa ia passar na sua frente. Talvez ela tenha atravessado fora da faixa, mas não importa, você assumiu esse risco. Quando você consome a pornografia, a prostituição, você não sabe a história por trás daquela pessoa que está ali ou daquela foto, mas você assumiu esse risco. E uma outra coisa, espiritualmente, quem você vai atrair para junto de você quando você alimenta toda a fantasia e toda a energia ligada à prostituição e à pornografia ou a comportamentos promíscuos. Muitas vezes não é a pornografia, não é prostituição, é um sexo casual ou várias pessoas juntas, não importa, mas esse tipo de comportamento sexual, quando, né, ele foge, né, de uma troca mais saudável de energias e está voltado mais para uma coisa puramente carnal, que tipo de energias estão envolvidas ali? Que tipo de irmãos desencarnados estão sendo atraídos para estarem juntos daquelas pessoas? Só para vocês terem uma ideia, e vocês podem procurar na internet, em várias culturas diferentes, nós temos a figura de um ser sobrenatural ou seres sobrenaturais ligados ao sexo. Né? Talvez os mais conhecidos são íncubos e súcubos. Acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar. Que em algumas culturas são demônios, mas que hoje a gente entende que são espíritos, que buscam as pessoas quando elas estão dormindo para o sexo. Mas elas buscariam uma pessoa que está dormindo para o sexo? Sim. Mas por quê? Que tipo de energia essa pessoa alimenta? Por que ela
atraiu para próximo dela um espírito que chegou ao ponto de ser identificado como um demônio e chegou ao ponto de viver disso. Que tipo de comportamento, que tipo de pensamentos, que tipo de emanações, né, essa pessoa anda tendo, né, para quando ela dorme, é esse tipo de espírito se aproximar e não o mentor dela, por exemplo. Nós precisamos pensar muito em quem nós atraímos para próximo de nós e para quem nós levamos para dentro de casa. Porque muitas vezes essa pessoa, não, mas eu fui lá no lugar, fiz o que tinha que fazer e fui para minha casa, onde, né, a minha casa é um templo. Mas energeticamente você está carregando quem com você para dentro de casa? Quem é que vai te acompanhar, né, durante o dia, durante a sua emancipação? Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele existe e ele não é tão diferente do mundo carnal. Se existem pessoas que são viciadas em sexo na matéria, existem espíritos que também são dependentes do sexo. Se existem pessoas que têm um comportamento lascivo, promíscuo na matéria, também tem espíritos com esse mesmo comportamento no plano espiritual. E muitas vezes, na matéria, eram assim. E desencarnaram e só continuaram essa caminhada. Quem é esse espírito que em várias culturas é chamada de íncubos e súcubos? Né? Para quem não sabe, íncubus seria a vertente, né, a visão, né, esse espírito, o masculino, né, que buscaria, né, pessoas que estão em emancipação para o sexo, e o súcubo seria o feminino. Mas que, na verdade, não são dois indivíduos, são irmãos desencarnados que, por seus comportamentos enquanto estavam na matéria e depois no plano espiritual, eles estão muito ligados à energia sexual. Né? Eles estariam na categoria de, além de espíritos obsessores, eles estão na categoria de espíritos vampirizadores. Porque da mesma forma que nós temos espíritos que procuram um bar, por exemplo, porque dependem da energia do álcool, tem espíritos que se sentem na dependência da energia do sexo. Então, quem eles vão procurar? Eles vão procurar lugares onde essa energia está presente. E vão acompanhar os encarnados que fornecem essa energia, que são fonte. E o que estes desencarnados vão gerar aos encarnados? Isso depende. Mas vamos entender que se somatiza desejos e também somatiza toda a negatividade ligada a esses desejos. Então, né, a gente sabe, existem espíritos que são atraídos pelo nosso comportamento e nós chamamos de obsessores ou vampirizadores, e muitas vezes a gente coloca nesses irmãos a responsabilidade, né, pelo mal que nós estamos sentindo, mas fomos nós que abrimos essa porta e fomos nós que chamamos eles para próximos de nós. Fala, Adriana. Nós temos ainda 3 perguntas, tá? Uhum. Poderíamos dizer que promiscuidade seria fazer sexo sem responsabilidade? Considerando que o desejo sexual passa por várias nuances, como questões hormonais, químicas, sedução, paixão e até mesmo por ligações de vidas passadas, e em todos os casos acima, tendo respeito pelo outro, pelos limites do outro. Em sendo assim, poderíamos considerar que a poligamia, as relações homoafetivas e até mesmo a prostituição não seriam consideradas promiscuidade, certo? Diferentemente de situações em que não há escolha por uma das partes, por exemplo, tráfico de mulheres. Vamos lá. Existem, né, como foi bem colocado na pergunta, existe a questão de você avaliar a questão da sua responsabilidade, quanto você está sendo responsável no seu comportamento, né? Se você está agindo para com outro sem fazer mal ao outro e tudo mais.
Mas nós também precisamos entender que dentro desse nosso entendimento, não é só, eu não estou fazendo contra a vontade do outro, então tá ok tudo que eu fizer. Tá ok? Tá, você pode fazer. Ok? São 6 pessoas, todas concordaram, então não tem problema nenhum, né? Isso é um sexo entre 6 pessoas juntas. Todos concordaram, não tem problema nenhum? Ok. Dentro do seu entendimento, você quer fazer isso e para você é prazeroso fazer isso? Tudo bem. Mas vai chegar um momento que você vai entender que o sexo vai muito além de só o prazer carnal. Né? A troca energética ela está muito ligada mais à afeição em si, ao afeto em si. Então, mas o sexo casual não tem afeto. Às vezes as duas pessoas nunca se viram, nunca vão se ver de novo. Mas as duas concordaram, então não tem problema. Tudo bem, é um direito, é uma escolha sua, é uma escolha da outra pessoa. Mas é o ideal? Não, não é. Porque o ideal é que seja uma relação de afinidade, de afeto, de afeição. Mas você tem o direito de fazer. Ninguém está dizendo que você está, né? Você vai arder no inferno se fizer. Não, lógico que não. Você tem o direito de fazer, sim, né? Na verdade, quem vai te julgar ou não por isso vai ser você mesmo no futuro, quando você reavaliar o que você fez. Mas vamos ponderar quais são as energias ligadas a esse comportamento. Quais são as energias ligadas a um sexo entre 6 pessoas? Que tipo de, né, pensamentos e emanações estão ligadas a isso? Né? É no sexo casual entre 2 pessoas que nunca se viram, no meio de um carnaval, muitas vezes até relacionado com algo. No caso da poligamia, mas são pessoas que têm afinidade, que têm afeto. Sim, são. Tanto que durante muito tempo a poligamia foi totalmente considerada como correta em várias culturas, mas a gente já tem o entendimento de que não é o ideal. O próprio Kardec coloca isso, que o ideal é a monogamia, né? Uma relação entre 2 pessoas. Mas se você, dentro do seu entendimento, dentro da sua verdade, você acha que esse relacionamento poligâmico não tem nada de errado, tudo bem. Só tem que ser fora do Brasil, porque poligamia no Brasil é crime. Mas é avaliar, será que isso está dentro do que eu considero como correto? Dentro do que eu considero como correto, eu sou cristão e sigo a doutrina espírita, isso está de acordo? Mas para mim eu não sigo isso, e dentro do meu entendimento a poligamia está correta, eu não estou fazendo mal a ninguém. Tudo bem, a opção é sua. Mas vamos avaliar a extensão das suas ações. Não é porque uma pessoa está se prostituindo, mas ela está concordando, não é escrava, e eu estou pagando pelo sexo, que como ninguém ali está obrigado, ninguém ali é escravo, está tudo ok. Será que está tudo ok? Qual é o histórico dessa pessoa? Por que ela está se prostituindo? Por que você precisa pagar por isso? Por que você precisa pagar pelo sexo? Que tipo de energias estão relacionadas a isso? É de afeto? Tudo isso tem que ser avaliado. E como eu disse logo no início, nós não estamos aqui para julgar o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. O objetivo é que cada um de nós avalie. Isso está de acordo com o que eu acho que é o certo? Nós estamos na posição de que nós estamos lapidando a nossa moralidade, então nós temos que nos perguntar isso o tempo todo. Então eu não vou dizer que isso aí é o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, porque isso é o caminho que você vai encontrar. Mas avalie, dentro do que você quer, qual é a sua proposta? Dentro dessa proposta, esse comportamento, ele cabe?
Então, se sim, vão ter consequências, assim como todas as nossas ações. Fala, Adriana. Uma pergunta muito semelhante. A afirmação de que não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, reforça a ideia de liberdade e de pertencimento universal, onde não há posse, mas uma conexão com todos. De acordo com a visão espírita, esse sentimento é errado? Se é de livre escolha e conhecimento, ainda assim é errado? Uma ligação com todos é o nosso objetivo, né? Que nós possamos ter uma ligação, um laço, né, muito forte com todos aqueles que estão à nossa volta, mas não pelo sexo, né? Essa ligação é uma ligação espiritual, uma ligação fraternal. O sexo em si, ele é um comportamento, né, em que, como eu disse, permite uma troca energética, uma troca fluídica, assim como temos o abraço numa intensidade diferente, temos vários outros formas de relação. A questão é você ponderar, não ser de, né, ser de todo mundo, essa liberdade sexual está dentro do que você considera como correto dentro da sua proposta de vida? Está dentro do que você considera como um caminho correto, dentro dos ensinamentos que você segue? Isso é você que vai ter que avaliar. Porque, assim como Jesus, ele não permitiu ou aconselhou aqueles que estavam lá que não julgassem a adúltera, Jesus não vai julgar você por você se permitir essa liberdade sexual. Jesus não vai te jogar uma pedra. Mas também não quer dizer que ele vai dizer, vá em frente, esse é o caminho correto. Então, da mesma forma, não estou me colocando, né, de forma alguma, me comparando a Jesus, coitadinho de mim, mas da mesma forma como Jesus, né, nós não estamos aqui para tacar pedra em ninguém. Nem quem se prostitui, nem quem paga pela prostituição, nem quem consome pornografia, nem quem produz a pornografia, nem quem escraviza sexualmente o outro. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem quem comete efetivamente um erro que abertamente sabemos que é um erro. Nós estamos aqui para que nesta conversa nós possamos entender que nós precisamos refletir sobre o peso das nossas ações. Qual é o peso das minhas ações? Qual é a amplitude que as minhas ações podem alcançar? O quanto elas abrangem, materialmente e espiritualmente? Essa liberdade sexual, né, ela está tranquila? Vai atrair mãos em harmonia, em equilíbrio ou não? Porque, gente, é muito difícil. Vamos pegar uma analogia, um outro exemplo. Tem muitas pessoas, eu já ouvi essa pergunta, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um bar. Ah, o bar, as pessoas estão bebendo, existem vários desencarnados que estão ali para absorver a energia do álcool. Mas se eu estiver lá bebendo, mas estiver com pensamentos puros? Acho muito difícil uma pessoa estar bebendo num bar e rezando, né? Eu particularmente acho difícil. Existem pessoas que podem estar num bar rezando, tentando converter aquelas que estão lá bebendo. Mas você bebendo e orando, eu acho difícil. Não estou dizendo, né, que não seja possível, mas eu acho difícil. E é por isso que eu estou dizendo, o seu comportamento te favorece ter que tipo de emanações? Você se controla sendo uma pessoa liberta sexualmente, num sexo casual, e o seu pensamento é totalmente equilibrado, totalmente voltado para o crescimento do amor ao próximo? Vamos avaliar isso. Ou você é aquela pessoa que acha que está bebendo a cerveja no bar e está rezando? Ou você acaba se levando pela energia que está ao redor, pela conversa que está ao redor?
É isso que a gente tem que avaliar. Se você for uma pessoa que consegue ficar no bar rezando de verdade, não só da boca para fora, que ótimo. Mas eu acho muito difícil que você consiga fazer isso. Então, se o seu comportamento sexual foge ao padrão que consideramos como moralmente correto, mas você consegue energeticamente estar dentro do moralmente correto, mas eu acho difícil. Vamos lembrar que não é só a matéria. Também existe um plano espiritual. E aí eu vou só abrir um adendo. Por quê? Porque a gente está falando de comportamentos promíscuos. Mas muitas vezes a pessoa está lá num relacionamento totalmente dito normal, num relacionamento totalmente dito padrão, mas os pensamentos são outros. Então, às vezes, a pessoa está lá, marido, mulher, tudo certinho. Mas que tipo de pensamento ela está emanando? As pessoas podem não estar num bar bebendo, mas o pensamento às vezes é pior do que a pessoa que está. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar. Fala, Adriana. Última pergunta. Foi falado sobre fotos das pessoas, né, que a outra pessoa pega, mas quando são desenhos, a responsabilidade desta pessoa que consome tais revistas é igual às das fotos? Materialmente, nós não vamos ter todo o comprometimento para com aquela pessoa, porque não é uma pessoa, é um desenho. Mas energeticamente é a mesma coisa. Né? Você está olhando, é um desenho pornográfico. Não tem uma pessoa ali, não foi fotografado, então eu não tenho a responsabilidade, né, sobre por que que ela está ali. Mas a energia que eu estou produzindo, os irmãos desencarnados que eu estou atraindo, são os mesmos, independente se aquilo é uma pessoa ou não. Então, eu posso, neste caso, né, não estar ligado, né, com a responsabilidade para com o indivíduo matéria, mas para com os desencarnados eu estou. E eu tenho, sim, uma responsabilidade, né, não só para comigo, mas por aqueles que andam comigo. Lembra aquela história que a mãe de vocês sempre disse? Você não tem que andar com fulano, que fulano só te leva para o mau caminho. A responsabilidade é do fulano que te leva para o mau caminho? Não, ela é sua. Mas o fulano tem responsabilidade também? Tem. Ele te chamou, você quis ir, a responsabilidade maior é sua. Mas ele tem a parcela também. Então, nós temos uma responsabilidade, sim, para com os desencarnados que caminham conosco, porque nós estamos alimentando as energias que eles produzem. Nós estamos, muitas vezes, dificultando que eles encontrem um caminho, que eles consigam sair desse processo. A culpa não é minha, mas digamos que eu estou dando uma ajudinha, né? Então, nós temos que repensar. Né? No resumo dessa palestra de hoje, o que seria? Precisamos repensar. Repensar sobre o quanto as minhas atitudes, elas realmente correspondem aos meus propósitos. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que virar santo, porque isso é impossível para nós neste momento. Mas que nós podemos, pelo menos, repensar. Será que esse realmente é o caminho que eu quero? Será que eu não tenho que começar a tentar mudar esse caminho? Meus pensamentos, meus comportamentos? Nós estamos hoje falando da promiscuidade sexual, mas que nós possamos usar isso que a gente está conversando para tudo, para todo tipo de comportamento. Será que o meu comportamento ele está de acordo com o que eu quero para mim? Se, no final dessa pergunta, a sua resposta é sim, ok. Siga em frente. Se lá na frente você perceber que não, tudo bem, mude. Nós estamos aqui para isso.
Nós vamos cometer equívocos, mesmo quando acreditamos que estamos certos. Por quê? Porque nós ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. E não estamos aqui, ou pelo menos não deveríamos estar aqui para julgar ninguém. O julgamento ele existe porque, infelizmente, nós ainda não aprendemos a respeitar e amar o próximo. Mas que nós possamos trabalhar isso também. Tudo bem? Adriana, Leonardo ficou quietinho. Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Nem precisava de eu colocar nada, né? Então, Bom, agradeço a todos. Eu sei que é um tema, né, a uma primeira vista pesado, mas o interessante desse curso, o interessante dessas conversas é a gente perceber que o curso se chama Espiritismo Explica. O Espiritismo explica tudo, porque o Espiritismo explica a vida. E a vida vão ter assuntos um pouco mais desconfortáveis, vão ter situações um pouco mais, né, que fogem, né, da nossa zona de conforto, mas o Espiritismo, ele explica, e se a gente parar para pensar, ele sempre traz leveza. A leveza de um lado, mostrando que nós somos seres falíveis e que podemos cometer equívocos, mas que vamos acertar lá na frente. Mas também, por outro lado, nos traz a responsabilidade. Então, que possamos fazer esse exercício. Qual será a visão espírita sobre o que eu estou fazendo agora? Dentro do que eu entendo do espiritismo. Né? É uma coisa interessante de se perguntar, mas sem o peso da culpa. Por favor, que esse não é o nosso objetivo. Tá? Agradeço a todos. Fazer a nossa oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, que cada um de nós possa, dentro das nossas limitações e das nossas dificuldades, ver o teu exemplo como o caminho certo a ser seguido, entendendo que esse exemplo não apenas do que você fez e ainda faz para com relação às suas atitudes em si, mas pela forma como via aqueles que ainda cometiam equívocos e que caminhavam ao seu lado. Que possamos lapidar as nossas desvirtudes, buscar nos comportarmos dentro do que consideramos como certo, mas que também possamos respeitar e entender que nem todos concordam conosco. Alguns porque têm um entendimento maior que nós e outros porque têm um entendimento menor. Mas que todos nós estamos aqui, estamos juntos, porque essa é a melhor forma de aprendermos, com o exemplo e com o conselho daqueles que caminham conosco. Que a tua luz, Mestre, possa guiar os nossos passos hoje e sempre, que assim seja.